Entendeu? Aqui é o seguinte, lembra que eu falei lá que eu tinha uma tabela aqui, eu colocava o valor da odd aqui, ele já me dava mais ou menos o valor, né, do lucro que eu teria em cada sistema. Ou seja, aqui, na odd de 2, se eu fosse dois jogos aqui, se eu acertasse um jogo, eu ficaria no 0 a 0 se eu fosse nas simples, tá? E se eu acertasse os dois jogos, eu ficaria com 100% de lucro sobre a stake, tá? E na dupla, se eu acertasse um jogo, eu ficaria no red total, né? E se eu acertasse os dois, eu ficaria com 300% de lucro sobre a stake. A mesma coisa aqui com três jogos, né? E na odd 2 aqui, se eu acertasse dois jogos e perdesse um jogo, né? Vamos supor, eu boto três jogos lá com odd 2. Se eu perdesse um, se eu acertasse só dois jogos, eu ficaria com 33% de lucro, tá? 33% de lucro. O mesmo lucro que eu teria se eu fosse nas simples, tá? O que muda aqui é o seguinte, se eu acertasse os três jogos, nas simples eu ganharia 100% de lucro, mas aqui na dupla eu já teria 300% de lucro, tá? Então, essa é um diferencial aqui da dupla, né? Eu, eu ganho mesmo podendo perder um jogo. Na tripla aqui, com três jogos aqui, se eu fizesse ela sem poder perder nada, eu teria um retorno muito maior. Mas também o meu risco é muito maior, tá? E na Trix aqui é o que eu falei. Se eu acertasse duas, eu ficaria no 0 a 0, devolvia praticamente a stake. E se eu acertasse as três, eu ganharia 400%, tá? Mais para frente, né, eu vou mostrar mais ou menos simular rentabilidade, né, comparando justamente essas apostas, né? Por exemplo, se eu botasse aqui uma odd de 1.7, aí aqui já muda totalmente. Tu vê aqui que nas simples, se eu acertasse só um jogo, eu teria 15% de prejuízo com relação, né, à minha stake total. E se eu acertasse as duas, eu teria 70%. Enquanto na dupla aqui eu teria 189. Aqui tu já vê que na dupla, né, com três jogos aqui, se eu fizesse ela no sistema de duplas, eu teria um pequeno head da stake total de menos 4%, mas também se eu acertasse as três, o meu retorno seria muito maior do que nas simples, tá? Na Trix é a mesma coisa, e na tripla também, tá? Então, aqui eu tenho mostrando, né, os 5 jogos, 6 jogos, quanto que ficaria aqui. Isso aqui eu preparei um arquivo em PDF aí que eu vou mostrar para vocês como é que ficaria a rentabilidade nas principais odds. Vai desde 1.2, que tem gente que aposta aí em odds de 1.2, né, até aí odds de 4.5, que tem gente que aposta também com odds de 4.5, né, que pega vitória mais over 2,5. Então às vezes tem jogos aí que tem odds maiores, e às vezes é uma boa possibilidade para o sistema de duplas. Por exemplo, se eu pego aqui 6 jogos aqui nessa odd aqui de 4.5, se eu pego aí tentando acertar pelo menos uma dupla aí, eu já vou ter, né, um retorno aqui de 35%, podendo perder 4 jogos, né? Então, pessoal que joga bastante também, empate também, que tem uma odd alta geralmente, é uma possibilidade também. Tu vê aqui em 8 jogos, por exemplo, aqui, né? A quantidade, se eu acertasse dois jogos na dupla aqui, eu teria o meu head só de 50%. Se eu acertasse mais, claro, aí vai de cada o que cada um gosta de acertar no jogo, tá? Agora eu vou mostrar para vocês o seguinte, como que eu chego nesse valor de porcentagem aqui, tá? O pessoal pode ficar aí mais ou menos, mas pô, como que tá, chega nesse cálculo, né? Aposta simples eu tô apostando, né, um valor, na dupla eu tô apostando outro, então eu vou mostrar para vocês aqui. Por exemplo, aqui nas apostas duplas é o seguinte, eu botei como uma stake lá para cada simples, R$ 10, ele me dá aqui, né, em cada simples eu coloco R$ 10. Ou seja, a minha stake total, né, desse sistema aqui com dois jogos, eu vou ter uma stake total de 20. E aqui é conta simples, só botar lá que aqui está com uma odd de 3.5. Vou botar lá, vou botar uma odd menor, vou botar uma odd de 2 para poder visualizar melhor, né? Então aqui ó, uma odd de 2, eu vou ter o retorno aqui acertando um jogo de 20, acertando dois jogos, vou ter o retorno total aqui de 40.
Então aqui, acertando dois jogos, eu tenho 40, né? Meu stake total é de 20, e o meu lucro líquido, eu já descontando já o valor da minha stake, vai ser, né, de 20 reais, ou seja, 100%. Né? E se eu acertar só um jogo, meu retorno total vai ser zerado. O que eu gastei eu tive de retorno, então é 0%. E aqui na dupla, né, se eu acertar só um jogo é head, se eu acertar nenhum jogo é head total, se eu acertar os dois jogos, eu vou ter um retorno aqui de 80, descontando a stake total, 60, 300%. Tá? A mesma coisa que eu faço para questões de 3 jogos. A mesma coisa eu faço para questão de 3 jogos. Tá? Se eu fosse nas simples aqui, eu teria 10 reais de stake em cada uma dessas seleções. Né? Então eu pego o que? Uma stake total de 30 reais, eu divido aqui para o sistema de duplas aqui, eu boto também uma stake total de 30 reais. Mas só que aí eu boto aqui, como são 3 possibilidades na dupla, eu boto 10 em cada uma também. Agora na Trix, como são 4 possibilidades, eu divido. Né? Eu boto 7,50 para cada uma. Então eu vou ter também uma stake total de 30 reais. Né? E na tripla, como é uma possibilidade só, eu boto 30 reais direto. Então, dessa forma, consigo, né, comparar, né, a rentabilidade em cada uma, sempre separando por jogos. Vamos supor que você, na parte da manhã lá, resolve analisar os jogos, faz 3 jogos. Encontra aí 3 jogos com um mod de valor. Você seleciona aqueles 3 jogos, faz aqueles 3 jogos. Nesse estudo aqui, eu estou comparando como se você estivesse fazendo esses 3 jogos num sistema de combinadas ou duplas, combinadas ou múltiplas, tá? Aqui tem mais ou menos para 4 jogos, né? Que aí mostra que são 6 possibilidades de duplas. Aqui a minha stake total já vai ser de 40, né? Se eu usasse 10 em cada simples aqui seria 40 minha stake total também. Então é mais ou menos assim que é feito o cálculo, tá? Eu vou fazer um outro vídeo depois, para esse vídeo não ficar muito longo. Eu vou separar, né, fazer um outro vídeo mostrando agora como é que a gente faz mais ou menos o simulado, mostrando a parte de simulado, a simulação dos ganhos, né, e através do método de Monte Carlo. Tá bom, galera? É isso aí. Qualquer dúvida, pode falar aí que a gente está aqui para ajudar e estamos aqui para tentar conseguir métodos para a gente ser lucrativo aí a longo prazo. Tá bom? Tamo junto. É isso aí.